Quem foi Moisés de verdade? Um bebê condenado, um príncipe fugitivo? Ou o homem que enfrentou o maior império da terra? Hoje eu vou te levar pela história completa dele, sem enrolação, como uma jornada de medo, deserto, poder e libertação. E presta atenção, porque no fim você vai entender por que Moisés não é lembrado apenas pelos milagres que realizou. Ele é lembrado porque carregou uma pergunta impossível: como libertar um povo que já tinha esquecido como ser livre por dentro? A história começa no Egito, não no palácio, mas na lama, entre tijolos, chicotes, suor e famílias hebreias vivendo como escravas. O povo de Israel crescia rapidamente, e isso assustou Faraó, porque todo império teme quando os oprimidos começam a multiplicar esperança. Então veio a ordem brutal: todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam morrer, jogados no Nilo, apagados antes de crescerem plenamente. Agora imagine a cena: uma mãe segurando seu filho, sabendo que cada choro poderia denunciar a vida daquele bebê indefeso. Joquebede, mãe de Moisés, escondeu o menino por 3 meses, até perceber que não conseguiria protegê-lo dentro de casa por mais tempo. Então ela fez algo desesperado e genial: colocou o bebê num cesto impermeabilizado e entregou ao próprio rio que deveria matá-lo. Aqui entra a primeira virada visual: o Nilo, símbolo de morte, se torna o caminho improvável da sobrevivência daquele menino. O cesto desceu pelas águas até ser encontrado pela filha de Faraó, justamente dentro da casa do inimigo mais perigoso. Ela percebeu que era uma criança hebreia, mas teve compaixão. E assim, Moisés foi salvo por quem deveria representar sua condenação. A irmã dele, Miriam, observava tudo de longe e ofereceu uma ama hebreia para cuidar da criança. Era sua própria mãe. Então Moisés cresceu em dois mundos: amamentado por uma hebreia, educado como egípcio, dividido entre sangue, palácio e identidade profunda. Ele conhecia o luxo das salas reais, mas também sabia que seu povo sofria fora dos muros, debaixo do sol. E aqui nasce o conflito central: Moisés tinha poder suficiente para viver confortável, mas consciência demais para ignorar a injustiça. Um dia, ele viu um egípcio espancando um hebreu. A raiva venceu o cálculo, e Moisés matou o agressor ali. Naquele instante, ele deixou de ser apenas príncipe. Tornou-se fugitivo, criminoso aos olhos do Egito e estranho entre os hebreus. No dia seguinte, tentou separar uma briga entre hebreus, mas ouviu a pergunta que o quebrou por dentro imediatamente ali: quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? A frase revelou que nem seu próprio povo confiava nele ainda. Moisés fugiu para Midian, deixando para trás palácio, influência, roupas finas e a ilusão de controlar o próprio destino completamente. Agora a câmera muda, do ouro egípcio para o silêncio do deserto, onde um homem poderoso aprende a ser ninguém. Em Midian, Moisés encontrou abrigo, família e trabalho simples como pastor. Mas o deserto não estava encerrando sua história ali. Ele se casou com Zípora, teve filhos e parecia ter enterrado para sempre o passado egípcio e a dor hebreia. Só que Deus não tinha esquecido o clamor dos escravos. E o chamado veio de uma forma impossível de ignorar. Uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés se aproximou, e ali sua vida mudou completamente para sempre. Do meio da chama, Deus chamou seu nome e ordenou que ele tirasse as sandálias, porque aquele lugar era santo. Então veio a missão absurda: voltar ao Egito, enfrentar Faraó e libertar o povo que ele havia abandonado anos antes. Moisés tentou fugir da missão com argumentos humanos: não sou importante, não sei falar, ninguém vai acreditar em mim lá. Mas Deus respondeu com sinais, promessa e uma frase que atravessaria séculos inteiros: eu serei contigo, Moisés, sempre mesmo hoje. Mesmo assim, Moisés resistiu. E isso torna a sua história poderosa, porque ele não começou como herói confiante e destemido nunca. Ele começou tremendo, inseguro, carregando culpa, fracasso e medo de retornar ao lugar onde era procurado como criminoso antigo hoje. Arão, seu irmão, foi enviado para falar com ele. E juntos, os dois voltaram ao coração do Império Egípcio novamente. Imagine a tensão: Moisés diante de Faraó, o fugitivo diante do trono, o pastor encarando o homem mais poderoso da região. A mensagem era simples e explosiva: deixe o meu povo ir. Mas Faraó não via escravos,
via mão de obra. Ele recusou, endureceu o trabalho e aumentou o sofrimento dos hebreus. A esperança inicial virou revolta contra o próprio Moisés. Esse é o momento mais perigoso de qualquer libertação, quando a primeira tentativa de mudança parece piorar tudo diante dos olhos. Mas a história não terminou no primeiro não. Ela entrou numa batalha entre o orgulho de Faraó e os sinais de Deus. Vieram as pragas, água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e morte final. Cada praga atingia o Egito como uma rachadura no mito de que Faraó controlava a natureza, os deuses e os homens. A cada golpe, Faraó parecia ceder, mas depois endurecia novamente. E essa repetição aumenta a tensão da narrativa inteira hoje. Porque não era apenas uma disputa política. Era uma colisão entre escravidão organizada e libertação anunciada em nome de Deus. A última praga foi a mais pesada, a morte dos primogênitos, enquanto os hebreus marcavam suas portas com sangue de cordeiro. Nascia ali a Páscoa hebraica, memória de livramento, noite de pressa, medo, silêncio e preparação para sair imediatamente dali hoje. Finalmente, Faraó permitiu a partida. Israel saiu do Egito levando filhos, idosos, rebanhos e séculos de trauma acumulado junto. Mas aqui vem outro loop: sair do Egito era difícil, porém tirar o Egito de dentro dele seria ainda mais. Faraó se arrependeu e perseguiu os hebreus com carros de guerra. À frente estava o mar, atrás, vinha o exército. Visualize essa cena: poeira subindo atrás, água bloqueando adiante, crianças chorando, adultos acusando Moisés de levá-los para morrer ali hoje. Então Moisés ouviu a ordem: levantar o cajado e avançar. O mar se abriu diante de um povo encurralado hoje. Israel passou em terra seca, e quando os egípcios avançaram, as águas voltaram, encerrando a perseguição de Faraó naquele dia. A liberdade começou com um milagre, mas continuaria com fome, sede, reclamações e aprendizado duro no deserto por décadas inteiras. No deserto, o povo descobriu que liberdade sem direção vira desespero. Eles pediram água, comida e até o Egito de volta. Deus enviou maná, codornizes e água da rocha. Mesmo assim, a memória da escravidão parecia mais confortável que a fé. Esse é um detalhe profundamente humano. Às vezes, a prisão conhecida parece menos assustadora que a liberdade desconhecida diante de nós. Moisés então subiu ao Monte Sinai, onde recebeu os mandamentos, leis que organizariam espiritualmente, socialmente e moralmente aquela nova nação. Mas enquanto ele estava no monte, o povo construiu um bezerro de ouro, tentando fabricar uma segurança visível para adorar. Quando Moisés desceu e viu a idolatria, quebrou as tábuas. A cena simbolizava uma aliança quebrada antes de amadurecer hoje. Ainda assim, ele intercedeu pelo povo. Moisés não era apenas líder, era a ponte entre a misericórdia divina e a rebeldia humana. A jornada continuou por anos. Espiões foram enviados à Terra Prometida, mas a maioria voltou dominada pelo medo coletivo hoje. Eles viram gigantes, cidades fortes e dificuldades enormes. Apenas Josué e Caleb acreditaram que a promessa era maior que o obstáculo. Por causa da incredulidade coletiva, aquela geração caminharia 40 anos no deserto, até que uma nova geração estivesse pronta para entrar. Aqui a história fica amarga. Moisés conduziu o povo até a promessa, mas ele mesmo não entraria nela com eles. Em Meribá, pressionado pela murmuração, ele feriu a rocha, em vez de falar com ela como Deus ordenara claramente hoje. Foi um gesto pequeno para olhos humanos, mas carregado de desobediência, desgaste e representação errada diante do povo inteiro hoje. Então, no fim da vida, Moisés subiu ao Monte Nebo e contemplou de longe a terra prometida tão esperada hoje. Ele viu aquilo que buscou por décadas, mas sua missão terminaria na fronteira, não dentro da conquista final de Israel. E agora fechamos o mistério inicial. Moisés não é grande porque viveu sem falhas, mas porque continuou apesar delas hoje. Ele foi salvo das águas, quebrou-se no deserto, enfrentou impérios, carregou reclamações e apontou uma nação inteira para Deus. A história de Moisés é sobre libertação, mas também sobre liderança, tirar pessoas do cativeiro e conduzi-las até a promessa.